e meu irmão, vamos falar a verdade, meu irmão. Aqui está falando de duas grandes forças da natureza, não é verdade? Só voltou a água aí, só voltou a enchente, mas quando estava no monte não dava, né, para ter enchente lá. Você está me entendendo? Então, como a água não chegava no monte, né, na montanha, o que podia bater lá? O vento, né? O Senhor disse que não ia fazer um outro dilúvio, por isso que a água não chegou lá, né? Aí depois veio o terremoto. São duas coisas poderosas, né? E muitas vezes as pessoas só percebem o Senhor quando há uma manifestação poderosa, quando enche fumaça, quando o chão treme, quando alguém é curado, quando o demônio é expulso, aí a pessoa se impressiona. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava ali. Continua, por favor. Depois do terremoto vem um fogo, olha só, outra força violenta, não é? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Volta no 13 e vamos ver o que está escrito. Quando Elias ouviu o sussurro, olha só, olha a reação dele, porque ele reconheceu a presença de Deus, não no vento, não no terremoto, não no fogo. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Uma das coisas que faz a gente ter uma falta de reverência ao Senhor, porque que ele cobriu o rosto foi sinal de reverência, como Moisés foi ser reverência ao lugar sagrado, nós vimos isso, e o Senhor mandou ele tirar as sandálias, é porque as pessoas elas se impressionam com as manifestações do poder, mas não com as manifestações da presença. Você está entendendo? E nós buscamos muito mais a manifestação do poder do que a manifestação da presença, por isso não desenvolvemos essa sensibilidade que Elias tinha. Cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse, como que a voz falou com ele? Sussurro, tem uma tradução que fala Cicil, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Está doido, fumou droga, o que aconteceu com você? Está endemoniado, né? Então, nós precisamos, para estabelecermos uma parceria com o Espírito Santo, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade para ouvir o sussurro, para ouvir o cicil, não é? Se nós não desenvolvemos essa sensibilidade, nós nunca teremos uma parceria com o Espírito Santo, nunca seremos direcionados com Ele, entendeu? Eu vejo muita gente falando assim, eu só vou fazer isso se Deus aparecer na minha frente e falar comigo. Ele não está, essa pessoa não está treinando o seu ouvido para escutar o sussurro do Espírito Santo, para escutar o cicil, ela quer uma manifestação poderosa, você está entendendo? Então nós temos que desenvolver essa sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo e coragem para seguir as suas ordens, porque para seguir as ordens dele, meu irmão, o cabra tem que ser macho e a cabra tem que ser fêmea, né? Porque senão não vai, não é? Quando nós obedecemos ao que está escrito, há uma transformação no nosso caráter, há uma mudança na nossa vida. Mas quando nós começamos a obedecer esse cicil e fazer, como se fosse um rema específico que Deus quer que a gente faça, às vezes dar uma palavra para alguém, às vezes falar alguma coisa para alguém, você está entendendo? Meu irmão, o poder de Deus se manifesta. Eu falando aqui, eu olhei para o labareda e me lembrei de uma coisa, e tem até testemunha aqui. Cadê o Elvis? O Elvis é testemunha. Irmãos, eu estou aqui eu já sou pastor nessa igreja aqui há 9 anos. Quantos anos? 9 anos. Quando eu cheguei aqui, a pastora Dejani, a mãe do Elvis, cadê o Elvis? Esses guri, meu irmão. Depois a gente manda matar, faz oração de Paulo, entregar para o diabo, para a alma salvar, e o corpo se perder, a alma salvar, eles reclamam. Está gravando? Está gravando hoje não, filho? Depois tu deleta essa parte aí. Meu irmão, como eu conversei, tanto com a mãe do Elvis, como com a mãe do
do Brian, irmãos, eu orei, eu conversei, eu queria ativar essas mulheres de um jeito assim que, meu irmão, mas o Senhor nunca me falou nada específico para dizer para ela, eu sempre abri a Bíblia. Andio labachúria, labacobas, labasnébias, né? Você pode chamar de jeito que você quiser, né? Entendeu? Deus tocou no coração dele, eu não sei se tu me contou os detalhes, ou não me lembro os detalhes, mas Deus tocou no coração dele, nem foi ele que me falou, foi o pastor Jani que me falou. Deus tocou no coração dele, de lá na casa da mulher, falar uma coisa para ela. Foi mais ou menos assim, Lavaredo? Entendeu? Rapaz, e a mulher despertou. Rapaz, eu confesso para vocês que se eu não fosse curado, eu ficaria com inveja do Espírito Santo. O senhor me sacaneou, né? Veio um cara lá de... Como é que é o nome da cidade mesmo, filho? Lá de Banac, ninguém nem sabe onde é que fica esse negócio. Entendeu? Meu irmão. Lá em Banac, no meio da mata, da floresta amazônica. Entendeu? Meu Deus do céu. Né? E meu irmão, e quantas vezes eu sentei, conversei, orei, usei todo o meu bibliês e animei, e repreendi, e sacudi, e empurrei, e clamei, e implorei, e nada aconteceu. Aí o Espírito Santo, ele parou na tua frente e gritou, Labaredo. Foi uma percepção sensível, não é verdade? Olha aí. E aí eu fui lá na casa da mulher, falou com a mulher. Você está me entendendo? A mulher assumiu a igreja Xaxim, que tinha fechado, porque o pastor que estava lá tinha desistido do ministério. Já tem uma membresia que ela resgatou lá dos antigos da Casa da Bênção. Já tem dizimista, estão reformando o templo, o negócio está violento lá. Você está me entendendo? Não é? Por causa que alguém escutou Cicil e teve coragem de cumprir aquilo que o Cicil falou, um sussurro. Você está me entendendo? Isso é poderoso, não é? Você está me entendendo? Eu glorifiquei pela vida do Labareda, porque Deus não precisa me usar para o Cicil, se usar você está bom, mas eu também quero ouvir os meus Cicils, e já os ouvi. Amém? Glória a Deus. Então temos que desenvolver essa sensibilidade para ouvir o sussurro. Cadê o sussurro, filho? Rapaz, tu tirou do sussurro, meu irmão? Está com demônio? Sussurro, entendeu? Ouvir o sussurro é essa coisa muito, quase imperceptível, e ter coragem para colocar em prática, não é? Então, né? Tem gente que quer ter somente aquela experiência que João teve na ilha de Patmos, a voz de muitas águas, como o som de muitas águas. Deus, ele pode falar assim com a gente, não é? Mas, meu irmão, tem que andar um bocado para ouvir esse barulho aí. Né? Se você não se contentar com o Cicil, você nunca vai ouvir o som de muitas águas, a não ser que você vá lá na Foz do Iguaçu, nas cataratas. Amém? E para isso, nós temos que ter o Espírito Santo, estabelecer um relacionamento com Ele e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. E nós estamos falando primeiramente, sobre ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem primeiramente sobre nós, e essencialmente sobre nossas vidas, como uma marca de propriedade. Nós lemos aqui em Efésios 1, do 13 ao 14, que fala assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês. O apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso, aquilo que tinha acontecido com ele, também aconteceu com os irmãos daquela igreja. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em você a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória.
Então, meu irmão, se nós não nos tornarmos propriedades do Espírito Santo, propriedades do Pai, propriedades de Deus, porque Ele nos comprou e pagou por nós um alto e bom preço, nós não receberemos o Espírito Santo. E aprendemos também que o Senhor não dá o Espírito por medida, não é verdade? Ele dá a porção para cada um do Espírito. Isso está escrito lá, não é? Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma prova do seu Espírito, através da manifestação de um dom. Mas é porque o Espírito já está ali, não é? Então nós temos que interagir corretamente com o senhorio do Senhor Jesus. Eu tenho que me relacionar com o Senhor Jesus como Ele sendo o meu dono, como Ele sendo um senhor de escravos da minha vida, e eu sendo escravo dele. É aquela pessoa, não é, que foi liberta. No Antigo Testamento tinha a imagem do servo da orelha furada. É aquele homem que chegou o tempo da sua libertação, mas ele amava tanto o seu Senhor, que decidiu ser escravo dele para sempre. Você está me entendendo? E para sempre é para sempre mesmo, não é só até Jesus voltar, né? E muitas pessoas não vivem como escravos, não é? Muitas pessoas elas querem ter o domínio, elas querem ter o controle da sua vida, e é o Senhor que nos domina, é o Senhor que nos controla. Um escravo não tem muita opção, não é verdade? Não é? Para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E como que nós vemos que muitas pessoas não vivem a vida de escravos? Elas decidem fazer escolhas que não cabem a elas fazer, né? Eu não me acho no direito, por exemplo, de sair da casa da bênção, porque não foi eu que escolhi essa igreja para mim. Eu não fiz uma seleção de igreja, eu fui achado nela. O Senhor resolveu me achar. E não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu, e Ele me escolheu aonde? Não é? Ah, pastor, o Senhor não me escolheu na casa da bênção, então agora fica aqui, né, filho? Para com essa andança, não é? Você é descendente de Abraão na fé, não porque você é beduíno, fica andarilho, fica andando de um lado para o outro, não é verdade? Está amarrado em nome de Jesus, né? Então nós temos que interagir com Ele, não é? A gente vê que as pessoas elas não vivem como escravas porque elas escolhem o que tem que fazer, não é verdade? Não é? O segredo é fazer o que tem que fazer, meu irmão. E quando a gente faz o que tem que fazer, porque está escrito que tem que fazer, porque o líder mandou que tem que fazer, porque é preciso fazer, porque é necessário que se faça, a gente, aos poucos, o Espírito vai nos direcionando para algo específico que Ele quer que nós façamos. Não é? Tem gente que não faz nada porque não recebeu revelação de algo específico. Faça tudo o que está escrito, filho. Tudo que é preciso. Não é? A Bíblia diz que o bom servo, ele tem que estar preparado e disposto para fazer todo tipo de boa obra. E tudo que está relacionado à necessidade da igreja, tudo isso é uma boa obra. Porque tudo isso, de uma forma ou outra, colabora para o avanço do reino. Não é verdade? Desde as coisas mais simples, não é? Até, por exemplo, limpar a igreja. É uma boa obra ou não é boa obra? Pintar uma parede, agora a gente vai começar a pintar a parede de novo, né, Wilson? Vai precisar de uns cabra bons aí, não é verdade? Não é? Então aí, não ajuda a gente? Qual a diferença que espiritualmente faz para nós uma igreja pintada ou não? Para mim, sinceramente, nenhuma. Se eu tiver que reunir no mato para adorar Jesus, eu vou. Mas para quem está chegando, não. É ou não é verdade? Sim ou não? Né? Então, né, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, né? Cuidar de uma alma, fazer mapeamento espiritual, expulsar demônio, aconselhar, né, uma vida desgraçada. Tem pessoas que têm uma vida tão terrível, tão envolvida com uma vida, um histórico tão desgraçado, não é? E eu me compadeço dessas pessoas, porque eu era assim também, né? Meu irmão, rapaz, dá um nó no cérebro da gente, às vezes. Quem já sentiu um nó no cérebro na hora de aconselhar alguém? E a gente se sente, né, o pó, não é nem a erva, é o pó. E aí, Jesus, o que eu faço agora? E Deus dá a direção, a gente fica feliz da vida, não é verdade? Né? Isso é complexo.
Então, nós temos que estar preparados para isso, amém? Um servo, um escravo não tem opção. Ele não serve porque ele está bem, porque ele está disposto, porque ele está feliz, porque ele... Não, é no meio da desgraça mesmo. Não importa o que aconteça. Não é verdade? Né? Servindo o Senhor no meio das aflições, das dores, da necessidade. Nós vemos isso na vida dos grandes homens de Deus, dos que estão na Bíblia e dos pós-Bíblia, não é verdade? Né? Eu me constranjo quando eu vejo, né, o testemunho de grandes homens de Deus, o sofrimento que eles tiveram. Às vezes quando eu estou meio aborrecido com os problemas, eu vou ler as cartas de Paulo. Né? Me lembro do testemunho do apóstolo Doriel, apóstolo Jair, bispo Wilson. Rapaz, esses caras falando assim, meu irmão, a gente, né, nasceu em berço de ouro. Né? Pensa. A atitude de uma pessoa que se relaciona corretamente com o senhorio do Senhor Jesus, não é? Vive aquela revelação de fé que o Senhor trouxe para o seu povo através de um pagão, o centurião romano, né? Ele falou assim: ó, eu tenho autoridade sobre, eu sei que o senhor tem autoridade, você não precisa ir lá na minha casa para curar meu servo. Se daqui o senhor der uma ordem, eu sei que vai se cumprir, porque eu entendo a autoridade que o senhor tem no mundo celestial. E não só no mundo celestial, ele mandava até no vento e na onda, meu irmão, pensa. Né? Dê só uma ordem, porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu digo para o empregado fazer, ele vai lá e faz. Quando eu digo para o outro para ir, ele vai lá e vai. Quando eu digo para o outro vir, ele vem. Né? Mas, missionário, eu estou esperando Deus falar para mim ir. Ih, já falou, ide a todos os povos do mundo. Já falou há 2000 anos. Não é? Você está atrasado. Né? Não, pastor, mas eu estou esperando ele mandar fazer uma coisa específica. Ih, já mandou fazer um monte de coisa. Orar, jejuar, ler Bíblia, adorar, dizimar, evangelizar, dar fruto, o fruto não se perder. Não é verdade? Crescer até atingir a estatura espiritual de Cristo, ter comunhão com os irmãos, aquela coisa, tem tanta coisa que ele já mandou, meu irmão, não é verdade? Sim ou não? Né? Agora, quem não atende o que ele já mandou, um dia vai ter uma ordem que você não vai poder dizer não. Você sabe qual é? Vá para o inferno. Dessa você não escapa, meu filho. Não é todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. Porque nem todo mundo que chama ele de Senhor se relaciona assim como o centurião romano falou com o senhorio dele. Amém? E quando nós então nos relacionamos dessa forma com ele, nos tornamos propriedade dele, ele gera em nós de uma forma milagrosa e instantânea um novo nascimento. Nós nascemos de novo, não nascemos agora como filhos de mãe e pai humano, mas o próprio Deus faz de nós seus filhos, e Ele então, depois que nós nascemos de novo, Ele coloca em nós a marca, que não é uma marca, é a presença do Espírito Santo. Ele funciona como um selo, ele funciona como uma marca, amém? Mas temos que nos relacionar direito com esse senhorio, e nos tornamos então filhos de Deus. A partir daí, o Senhor começa a liberar sobre nós, não é? 5 tipos de poder, ou 5 tipos de libertação, ou 5 tipos de direito. Fala assim, 5 tipos. De poder, libertação, ou direito. Porque é poder, sim, é libertação também, e é direito também, não é? E quando eu interajo desse jeito com ele, que eu nasço de novo, então agora ele me dá o primeiro poder, né? A gente viu, né? O primeiro poder é o poder de decidir, que é o exousia daqui. O segundo poder é o poder de ser, que é pelo fruto do Espírito. O terceiro poder é o poder de fazer, que é o dínamo, lá de 1 Coríntios 12. E tem o quarto poder, que é o poder de exercer autoridade, que é o poder que Jesus dá aos seus
Efésios 4, e depois vem o poder de amar. Poder do amor, esse poder é o poder que vence até a morte. Exousia não vence a morte. Ser não vence a morte. Fazer não vence a morte. Ter autoridade não vence a morte, mas o amor vence a morte. Não é verdade? Não é? Rompe qualquer sepultura. O amor é o maior de todas as coisas, porque o amor é Deus, amém? Aprendemos então que temos que recebemos essa autoridade para ser filho, esse exousia, esse poder, esse direito, essa libertação. É uma liberdade para você agora decidir ser ou não ser, amém? Você pode tomar essa decisão. Então, a gente tem a ser filho, e depois que a gente decide ser filho, nós temos que começar a exercer os direitos de filho, porque não é só ser filho, né? Ser filho não é ter só um título, amém? Não, é ter uma função de filho. Hoje, as pessoas, elas buscam um reconhecimento em qualquer lugar, posicional e não funcional. Você está me entendendo? Eu tenho um problema com isso, porque eu fui criado de uma forma dentro da igreja, numa igreja em célula, uma igreja em discipulado, aonde o valor de algo no corpo, eu aprendi assim, que não está na posição, mas está na função. A mão tem valor porque ela está pendurada na ponta do braço? Não, ela tem valor porque ela tem uma função. Se ela perder a função, ela vai perder o valor, porque se perde a função, vai mais atrapalhar do que ajudar. Imagina você levantar o braço e a mão não funciona, aí automaticamente a gravidade vai puxar ela e você vai ficar assim. Oi, irmãos. Aí não dá. É ou não é verdade? Vamos ficar só no exemplo da mão que é melhor, né? Então, nós temos que exercer esse direito de ser filhos, não é? Nós vimos também lá na parábola do filho pródigo, que nós começamos a exercer esse direito quando temos o verdadeiro arrependimento. E qual é as duas características do verdadeiro arrependimento? É quando nós reconhecemos que nós pecamos contra o Senhor e não merecemos nada, nem ser filho, mas nasce dentro de nós um desejo de ser recebido pelo Pai como servo. Como que é? Então nasce um desejo de servir. Eu reconheço que eu não tenho mais direitos. Nós perdemos nossos direitos. Então eu quero ser recebido como? Como servo. Quem chega até Deus como servo é recebido como filho. Esse é o caminho. Não é? Quando Jesus disse que eu sou o caminho, Ele disse que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele nos ensinou que nós devemos caminhar nessa terra como servos, como os escravos do Senhor. Em Filipenses, Paulo fala isso, não é verdade? Assumiu a natureza comum, bota lá em Filipenses 2, não me lembro do versículo agora, acha aí por favor, né? Ele era igual a Deus, mas não, né? Vai passando aí, mais um pouco, aí, não, o outro, agora sim. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha só como é que ele pensava. Esse tipo de pensamento vai ser gerado em você a partir do verdadeiro arrependimento, não é? O próximo filho, ele tinha a natureza de Deus, como nós temos, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de... Nós também, para tomarmos essa natureza de servo, não temos que abrir mão de algumas coisas? Temos, gente. E às vezes, não é nem abrir mão da coisa em si, às vezes é só abrir mão do lugar que ela ocupa na nossa vida. Teve coisas que, pelo meu chamado, pelo que Deus quer de mim, eu não sei exatamente qual é o seu, eu tive que abrir mão. Mas teve coisas que eu somente tive que mudar de
posição, mudar de lugar. Você está entendendo? Não é? Essa é a grande realidade. Mas o que Deus quer de mim? Filho, não tenho nem ideia. Estou brincando, de alguns eu tenho ideia. Não é? Mas tem pessoas, irmão, que eu penso assim, rapaz, eu tenho ideia do que Deus quer com essa pessoa. Né? Tem pessoas que eu olho para ela assim, e eu penso assim, rapaz, eu não tenho ideia do que Deus quer com essa pessoa. Mas tem pessoas que eu olho e eu penso assim, o que Deus quer com essa pessoa? O que Deus quer com meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Né? Aí que a gente vê que Deus é bom mesmo, que o amor dele dura para sempre e que a misericórdia dele não tem fim, e a gente se constrange. Não é verdade? Não é? Pastor, qual das 3 coisas que eu penso sobre mim? Aconselhamento. Com sinceridade eu te revelo. Mas isso não quer dizer que é de Deus, estou dizendo o que eu penso, amém? Né? Então, a partir desse verdadeiro arrependimento, não é? Que gera em nós, aí nós podemos, então, estamos aptos a trilhar um caminho que vai nos levar a um dia, né, receber o privilégio de filho, mas só depois de nós exercermos o direito. E como que se exerce um direito? Um direito é exercido assumindo compromisso. Um direito é exercido por causa de um título, você está entendendo? Não é? Eu tenho um título, então, imagina só, imagina eu acreditar assim, ó, só porque eu tenho uma posição ministerial sobre a sua vida, eu digo assim, ó, você tem que me respeitar porque eu sou pastor e acabou, seus bandos de obreiro ruim. Imagina eu falar assim para vocês, não é? Isso é verdade? Não, é óbvio que toda posição em si traz um certo respeito, mas é esse respeito que Deus quer que vocês tenham por mim? Só porque eu tenho uma posição ministerial? Só porque eu estou aqui com o microfone na mão? Não, a minha vida tem que gerar isso, não é verdade? Sim ou não? Né? Então, tipo assim, não é simplesmente uma questão de posição. Agora, se eu não cumprir os meus deveres, mesmo tendo uma posição, tem gente que tem posição de muita coisa e não cumpre os seus deveres, vocês vão me respeitar superficialmente, não é verdade? Na nossa vida, amém? E a Bíblia aqui nos ensina um processo de 3 etapas que eu tenho que estabelecer na minha vida para que eu exerça os direitos, não é? Nós já vimos no domingo, lá em Efésios 4, 22 a 24, estou só revisando aqui, diz assim, ó, portanto, abandone a velha natureza de vocês, é o primeiro que nós já vimos, não é? Vimos ali, não é? Usamos o exemplo de Moisés. Moisés, ele estava de um lado do deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e porque o capim, o feno, o pasto acabou ali, ele foi para o outro lado do deserto, lá onde era, e né, naquele tempo era, hoje não é mais, hoje é só um símbolo, um monte sagrado de Deus. Ele sabia que lá era um monte sagrado de Deus, ele sabia que lá era um lugar sagrado, mas ele não foi lá nem por causa de Deus, e nem por causa que aquilo era sagrado, ele foi lá porque o pasto lá era bom, ele foi lá por um objetivo natural, ele foi lá porque ele queria que as ovelhas, o negócio dele florescesse, o emprego, a família, só as coisas desta terra.
Então não chegou lá com a reverência que ele tinha que chegar. E quando Deus chama a atenção dele através de uma manifestação de poder, que é para isso que servem essas manifestações, ele chegou perto, ele ouviu uma voz, não sabia nem de quem era: tira a sandália, porque esse lugar é santo. Aí ele tirou a sandália. Aí depois que ele tirou a sandália, o Senhor se apresenta para ele: eu sou Deus, não é dos seus antepassados. E aí a vida de Moisés começou a mudar. Então nós temos que, no nosso caso, é a velha natureza aqui que o apóstolo Paulo está falando. No caso de Moisés era sandálias, não é? Por isso que o pastor Marquinhos falou, quando Deus ministrou isso no meu coração através da vida do meu pai na fé, missionário Abraão, lá em Santos. Meu irmão, eu saí dali discernindo que eu tinha um negócio que eu não sabia. Eu era dono de uma sapataria. Eu tinha mais sapato do que eu imaginava. Nossa, Deus, começou a jogar essas coisas tudo fora, filho. E já comecei no culto mesmo. Amém? Então nós temos que nos despir da velha natureza. Nós temos que passar por um processo de renovação da nossa mente, do nosso coração. E nós temos então que, depois disso, nos vestir com a nova natureza, que é uma natureza criada por Deus, não é? E quando eu interajo corretamente com o senhorio de Jesus, que é parecida com a sua própria natureza e que se demonstra e que é perceptível na vida verdadeira, que é correta e dedicada a Ele. Amém? Uma vida que é correta, agradável e que é dedicada a Ele. Então hoje, nós já vimos no domingo se despir da nova natureza, da velha natureza, e hoje eu quero falar sobre renovação de coração e de mente. Fala assim: renovação do coração e da mente. E essa ordem é muito importante. Se você não passar pela renovação do coração, por mais que você se relacione com aquilo que pode renovar a sua mente não vai ser renovada. Amém? E eu quero falar então primeiramente sobre a renovação da mente. Anota aí. Existem 3 passos necessários, renovação do coração. Existem 3 passos necessários na Bíblia. Senhor, era só 3? Irmãos, foi os 3 que eu consegui discernir, amém? Se você discernir mais um, me ajuda aí. Não é? A gente vai aditivando essa lista aí, né, para ficar de material aí para a sua consulta, amém? Para o seu estudo. Aleluia? Que foi os 3 que eu discerni, mas provavelmente tem mais. Mas se você conectar nesses 3 aqui, Deus te revela os outros. Amém? 3 passos para a renovação do coração, é coração, viu, não é mente. Primeiro coração, depois mente. A gente tem que pedir sabedoria a Deus, esse é o primeiro passo. Nós precisamos buscar desenvolver virtudes específicas, e nós precisamos desenvolver comunhão com os irmãos. Pedir sabedoria a Deus, buscar desenvolver virtudes específicas e ter comunhão com os irmãos. Amém? Aleluia? Vamos lá. Primeiro, pedir sabedoria a Deus. Tiago 3, do 13 ao 14. Diz assim, do 13 ao 18, desculpa. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. 14. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana, que a gente já devia ter se despido dela. E além disso, é diabólica. Olha só que desgraça. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu fala assim, antes de tudo,
Antes de tudo. O que é antes de tudo? Digamos, para a gente determinar se a sabedoria que a pessoa tem vem do céu, a gente tem que olhar antes de tudo isso na vida dela. Amém? O problema é que a gente olha isso por último. A gente se impressiona com a revelação da palavra, a gente se impressiona com a manifestação do poder, a gente se impressiona com a eloquência, não é? Com a oratória, com a homilética, com a exegese, isso é um trava-língua, né? Meu irmão, a gente se impressiona com tanta coisa, meu irmão. E a gente acaba avaliando isso por último. Mas o apóstolo Paulo diz que antes de tudo, antes de quê? A gente tem que observar isso numa pessoa. Antes de tudo, é pura, é também pacífica, é também bondosa e é também amigável. Uma pessoa que tem sabedoria que vem do céu, ela é antes de tudo, antes de demonstrar conhecimento, antes de demonstrar revelação, antes de demonstrar habilidade para fazer as coisas, para resolver problema, para dar conselho, né? A gente vê a sabedoria de Salomão, né? Nos conselhos que ele dá, mas antes de tudo, e Salomão perdeu, você sabe isso depois, né? Antes de tudo, a gente tem que ver se essa pessoa é uma pessoa pura, é uma pessoa pacífica, uma pessoa que trabalha pela paz, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amigável. Sabe que a pessoa amigável é uma pessoa de fácil relacionamento, na verdade, todo mundo gosta de conversar com ela, de estar perto dela, não é? Meu irmão, não tem problema, não tem, sei lá, TPM, não tem conta atrasada que faça a pessoa mudar, porque ela tem algo, ela tem um revestimento sobre ela que vem do alto. E também é cheia de misericórdia, uma pessoa misericordiosa. Irmão, as pessoas julgam e apontam o dedo para todo mundo hoje, não é verdade? Eu gosto de comentar sobre os outros. Irmão, você sabia que um dos principais fatores que a igreja perde gente é comentário de gente da própria igreja, própria congregação? Não é? A pessoa se aborrece com qualquer coisa. Foi no banheiro, gente, aqueles banheiros sempre ruim, porque aquela pessoa lá, porque eu não entendo isso. Se não entende, fica quieto, meu irmão. Pelo menos pergunta para tirar a dúvida, cabra ruim. Não é verdade? E fica indignado, e fala. Oh, meu Deus do céu, meu irmão, às vezes me dá uma angústia isso, meu irmão. Eu tenho vontade de fazer a oração que o apóstolo Paulo fez. Eu já pedi para o Espírito Santo para fazer essa oração que o apóstolo Paulo fez pelo cara aquele lá que ele entregou o corpo ao diabo. Meu irmão, o Espírito Santo nunca deixou. Nunca deixou, mas eu tenho umas vontades assim às vezes. Oh, Jesus, posso orar aquela oração do apóstolo Paulo? Aí veio um negócio ruim em mim, falei, não posso orar, né? Tá bom. Afasta de mim esse cara. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. É uma pessoa que meu irmão, ela é compelida às boas ações, ela é compelida às boas obras. Senão, você pode conhecer Bíblia, você pode ter revelação, você pode ter discernimento, você pode ter experiência de vida, você pode ter resposta para tudo nessa vida, mas se antes de tudo não tiver essa marca, essa sabedoria, talvez é a sua experiência de vida. Seu temperamento calmo te ajuda. Talvez você é fleumático, não é? A gente olha para o fleumático, pensa que ele é cheio de fogo de espírito, não é verdade? Mas também a hora que é para fazer, não faz nada, fica lá amarrado, dá uma raiva, né? Sangue de Jesus tem poder nesse fleumático. Boas ações não trata os outros pela sua aparência. Olha aqui, esse aqui é mais forte ainda. E é livre de fingimento. Não, uma pessoa tem gente, uma pessoa tem que ter coragem para ser verdadeira, não é verdade? Não é? Irmãos, outra desgraça da igreja, uma desgraça que existe nas igrejas do Senhor, porque isso não vem da graça, isso vem do diabo, tem uma desgraça. As pessoas não são verdadeiras, principalmente quando elas estão insatisfeitas, elas mentem, elas não são sinceras, elas fingem. Ô irmão, está tudo bem? Está tudo bem, a gente vê na cara do crente, meu irmão, que ele está todo esquisito.
Você está me entendendo? Está bem mesmo? Está bem, só uns negócios meus, particular, não sei o que. Meu irmão, quando o crente vem com esse assunto, eu já estou sentindo drama já. Olha o Satanás aí, na vida dele. Não é sincero, não é verdadeiro, não conta as coisas. Não busca ajuda, não fala o que está no coração, vai aumentando aquele negócio ali. Aí daqui a pouco não aguenta, fala, porque a boca fala do coração, está cheio. Não é verdadeiro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente, a igreja fala com a sua liderança. Irmão, conta tudo para todo mundo, chega na hora do líder, o líder é o último a ficar sabendo. Era para ser o primeiro. Era para ser quem? Primeiro. E torna o último. Às vezes dá até raiva, não é? Porque deixou dar essa porcaria para vir falar comigo? Porque depois, né? Você está me entendendo? Uma vez eu ouvi uma pregação do Wayne Huber, ele falou assim, quem não confessa a tentação, confessa pecado. Quem não confessa instabilidade, confessa destruição. Entendeu? Não é? Quem não confessa dúvida, confessa a inconstância, que dá para ver na cara que está inconstante. Então é muito bom a gente confessar as coisas, não é verdade? Irmão, a gente é obrigado a estar satisfeito com tudo? Não, insatisfação não é pecado, não. O pecado é você não ser verdadeiro, ser fingido. Está tudo bem, pastor. Irmão, quando eu falei isso, eu vi que tu fez uma cara assim, não, pastor, nada a ver, me deu uma cólica bem na hora. Vai no banheiro, então. Você já teve uma experiência de estar falando algo, a pessoa fazer uma cara de demônio e você perguntar, ela dizer que está tudo bem? Você já viu? Só pode fazer assim, ó. Você já viu? E aí você pergunta, faz uma cara de pau, fala o quê? Não, está tudo bem. Concorda? Não, concordo, pastor, já está certo. Aí depois vira, não chega nem na esquina, já sai criticando. Satanás, é você, Satanás. Você viu, Chaves? O gato da Bruxa 71 é Satanás. Aí aparecia um barulho e ela, é você, Satanás. Livre de fingimento. 18, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas não é aquela pessoa assim, não, os irmãos ali estão brigando, eu vou conciliar. Esse é o ministério da reconciliação, da conciliação, amém? A paz é para as pessoas vivam na paz do Senhor, amém? Jesus disse, eu deixo a minha paz, não dou a paz do mundo. Entendeu? Não é lá, nem o pessoal está fazendo os memes lá que o Bolsonaro foi para a Rússia, aí disseram que o Bolsonaro ele fez a paz lá entre a Rússia e a Ucrânia. Estão zoando, meu irmão. É tudo meme, que o cara nem falou com ele, já chegou lá hoje, mas nem falou com Putin ainda. Imagina um cara com esse nome, misericórdia. Então nem falou com Vladimir Putin. Então, é tudo uma zoeira. Aí o povo que é contra o Bolsonaro fala, isso é fake news, cara, é meme, é o quê? Meme. E os caras se perturbando por causa de meme. Até a Sara foi pro meme como é que é o nome do negócio lá? Gospelmente, né? Eu orando e a mulher comendo coxinha, meu. É nessas horas que eu pergunto, né? O que quer com uma criatura dessa? Brincadeira. Então, sabe, meu irmão, antes de tudo, e todos nós precisamos de sabedoria que vem do alto também, o problema é que nós, porque temos revelação, porque temos conhecimento, porque temos experiência, porque Deus os usa, né, sua mula, né, a gente acha que a gente tem a sabedoria que vem do alto. Mas volta e meia, entendeu? Não tem pureza, nós não somos pacíficos, somos pessoas rixosas,
que gostamos de resolver as coisas por meio de rixa. Você já viu, pessoa? Acontece alguma coisa que você não gostou, entendeu? Em vez de você perguntar na paz, você já quer brigar, você já quer... Não é verdade? E reclama, e enche o ouvido, e fala, e se sente desmerecido, e menosprezado, e rejeitado, e humilhado, e ofendido. Meu irmão, ou ora para ter sabedoria, meu irmão, ou vai catar coquinho no lago de fogo e enxofre. Estou brincando, ora para ter sabedoria. Amém? Então, irmãos, mas olha só, a Bíblia diz, aqui, deixa eu ver se está aqui, mas para mim o que fala, bota no versículo 19 para mim. Não tem 19? Hã? Só tem 18? Rapaz, acho que eu me perdi aqui. Faltou sabedoria. Deixa eu ler aqui. Já que está escrito lá que peça a Deus, mas seja como as ondas. Me ajuda nesse texto aí. O homem de ânimo dobre, o homem constante em seus caminhos. Bota aí. Oi? Tiago 1,5, bota lá, Tiago 1,5. Só que completa esse aí. Era para mim ter botado aqui, eu me esqueci. Vamos lá. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Segura aí, olha só, olha aqui, irmão. Se antes de tudo, não há manifestação das coisas na sua vida, você pode ter o que for, até a sabedoria humana, mas não é a que vem do alto, não é a de Deus. E para o seu coração ser renovado, você tem que ter a sabedoria que vem do alto, que antes de tudo é pura, pacífica, bondosa, amigável, cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros com aparência e é livre de fingimento. Aí, então, bons, o problema é que as pessoas não admitem, elas não pedem, porque elas não admitem que não têm. Então, primeiro passo, você tem que pedir. Mas se alguém tem falta de sabedoria, alguém que tem falta de sabedoria? Todos nós aqui, meu irmão, até eu, que às vezes tem vontade de matar os outros. Isso não vem de Deus, não. Não é verdade? É xingar, dar uma voadora, né? um jiu-jitsu, uma capoeira, né? Então eu tenho falta de sabedoria, você também tem, então a gente tem que pedir para Deus. Continuando, mas, porém peça com, e não duvidem de modo, porque quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Continua aí. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa. Sabe que eu sou sábio? Eu acho que eu sou sábio. Não, agora eu acho que eu não sou sábio. Não, agora eu acho que eu sou sábio. Não, agora eu acho que eu não sou sábio. Você nunca vai conseguir nada do Senhor assim, meu irmão. É uma busca constante. Fala assim, uma busca constante. Até achar. Amém? Outra coisa que você tem que buscar para renovar o seu coração. Porque olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que a gente tem que se despir da velha natureza. E quem é que tem que fazer? Você não é a rainha, nem o rei da Inglaterra que fica lá, as pessoas vão lá tirar sua roupa, colocar sua roupa e te dar banho, não é verdade? Que isso aqui é comparado a alguém que a gente tirar nossa roupa, tomar um banho, colocar uma roupa nova, não é? Então é a gente que tem que também buscar uma renovação do nosso coração, da nossa mente, amém? É uma busca, é um caminho duro, que a gente tem que passar por uma porta estreita para andar nele. Então a gente tem que buscar desenvolver as seguintes virtudes. Olha o que diz lá em 2 Pedro 1, do 3 ao 9. Diz assim,
O poder de Deus nos tem dado tudo, fala assim, tudo, que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Só um parênteses, então você não tem? Desculpa. Tá? O Senhor, Ele já te deu tudo que você precisa para viver uma vida que agrada a Ele. Então é só usar. É só fazer o quê? Usar. Amém? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Ou seja, Ele nos deu isso por meio do conhecimento que nós temos de Cristo, amém? Então, se você não conhece Jesus de verdade, então você não tem isso. Mas se você busca conhecer Jesus, quanto mais você busca conhecer Ele, mais você recebe esse poder que Deus deu para a gente. Desse modo, não é? Que modo? Através do conhecimento de Cristo e do poder dele, que vem pelo conhecimento. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudesse tomar parte na sua natureza divina. Né? Quais são os dons que o Senhor nos dá? Bom, a primeira dádiva, que é um dom, é nós podermos nos comunicarmos com o sobrenatural. Isso não é um dom? É ou não é? As pessoas tinham poder de se comunicar com o sobrenatural só com o diabo, olhando lá no búzio, na carta, o Exu, o Satanás, não é verdade? Isso é fácil, não, mas tem uma comunicação com Deus, e isso envolve muita renúncia, isso envolve uma busca diária no devocional, uma entrega, vencer seus pensamentos, vencer suas vontades, a constância, que quem é inconstante não recebe nada do Senhor, amém? Então, o primeiro dom é você se comunicar com o Criador, com o Pai, com o Espírito Santo, ouvir o cicio, ouvir o sussurro, não é? Tem outro dom maravilhoso para isso, meu filho, que é o dom de orar em línguas estranhas. É um dom que o Senhor nos dá para a nossa própria edificação. Você começou a pensar besteira, começou a vir a vontade de pecar, começa a soltar umas rajadas de língua estranha, você vê? E quanto mais é a vontade, mais alto fala língua estranha. Pastor, eu tenho que comprar um megafone. Problema seu. Compra um megafone, então. Orar língua estranha. Mas eu vou pensar que eu sou louco. É melhor ir louco para o céu do que ir certo para o inferno. Não é verdade? Sim ou não? Sabe? Então, nós temos esses dons. Não é simplesmente o dom de profetizar, porque tem gente que profetiza e peca, não é verdade? Não é? É porque nem tudo que é dom a gente considera dom. Irmãos, e o melhor dom é o dom da nova vida. A vida é um dom, um novo nascimento, o dom de poder falar com o Altíssimo e Ele nos ouvir, porque antes os nossos pecados separavam a gente dele, que Ele não ouvia a nossa oração, agora em Cristo Ele nos ouve. Nós temos a condição de ter o Espírito dele dentro de nós, Ele mesmo morando em nós, Emanuel, não é? Cristo em nós, a esperança da glória. Olha só que maravilhoso, esse é o segredo que foi escondido nos séculos passados, antes de Jesus vir. Desse modo, Ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Olha só, isso aqui para que a gente se revista da nova natureza. É a mudança de mente, a renovação do coração, a renovação da nossa mente. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Por isso mesmo, olha só, então por isso, para você usar esses dons, conhecer Jesus, para derramar o poder, para vocês aprenderem a usar esse dom que livra vocês da imoralidade e os capacita a tomar parte dessa natureza divina. Por isso, façam tudo o possível. Olha só, aqui o Senhor está falando de coisas naturais, amém? Que o sobrenatural é impossível e o natural é? O problema é que a gente classifica como impossível, porque a gente tem uma mente derrotada, aquilo que é possível. Aquilo que, irmãos, olha só, se eu falasse para vocês que eu posso ser presidente do Brasil, você acreditaria? Por quê? Porque é uma coisa possível.
Como se o Lula foi a Dilma, que quer estocar vento, foi presidente, meu irmão. Ah, irmão. Fala sério, meu irmão. Você está me entendendo? Vou estocar vento. Não é? A meta é que a gente, dessa vez, não tem meta. Tem coisa que a gente escutar porque não é surdo, né? Rapaz, acabou a bateria do iPad e agora acabou a revelação. Revelação backup. Vou pegar minha revelação backup aqui no telefone agora. Rapaz, agora eu ia estar enrolado, vou me lembrar de tudo isso aqui. E agora? Ah, está aqui. Aí, o diabo tirou o couro da minha cabeça. Agora voltou a revelação, recebi de novo. Rapaz, a revelação está demorando para abrir agora. Rapaz, tem que fazer o upload da revelação. Download. Nossa, Deus, o que está acontecendo aqui, gente? Abriu a revelação. Recebi de novo no Espírito agora. Onde é que está aqui? A renovação no coração a gente estava, né? E agora buscar as virtudes, né? Olha só. Então, por isso, não é? Por tudo isso que a gente leu em cima aí, você entendeu isso? Quem entendeu aí? Ó, por isso mesmo você tem que fazer tudo o possível para juntar. Primeira coisa é a fé, amém? O que você tem que desenvolver? A virtude da fé. E como que eu sei se eu tenho a virtude da fé? Se aquilo que eu creio gera uma ação em mim que colabora para o crescimento da obra de Deus, porque fé sem ação é coisa morta. Tem a fé pequena, tem a fé morta, tem a fé falsa, sim ou não? O Senhor fala desses tipos de fé para a gente, homens de pequena fé, não é? Fé morta, fé errada, fé falsa, fé mentirosa, porque se existe a fé verdadeira, tem a fé falsa também, não é? Então temos que ter a fé. Bom, aí a fé, depois que eu tenho fé, eu tenho que agora juntar minha fé à bondade, eu tenho que decidir ser uma pessoa boa. Gente, tem gente que não é pessoa boa, tem gente que é crítica demais, que é dura demais com os outros, é ou não é verdade? Que cobra os outros nem o que ela mesma faz, não é? Que não sabe animar, incentivar, que não tem misericórdia, que não se compadece das pessoas. A gente tem que decidir ser bom. Você tem que ficar pensando, eu tenho que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom. E Deus vai te ajudar, amém? Então você tem que desenvolver a bondade, não é? A bondade, você tem que juntar o conhecimento, você tem que desenvolver o conhecimento. Você tem que ler, você tem que se dedicar, né? Você tem que se dedicar a prestar atenção na mensagem como essa. Você tem que se dedicar na Escritura Sagrada. Primeiro, Escritura Sagrada, amém? Primeira coisa, Escritura Sagrada. Ser dedicado à Escritura Sagrada. Segundo, as mensagens são pregadas principalmente as do seu pastor, que é o rema de Deus para a sua vida, amém. Não é? E aí se dedique a ouvir outras mensagens complementares que te ajudam, que te dão conhecimento, informação, leia livros. Ei, desenvolva conhecimento, desenvolva a bondade, desenvolva o conhecimento. Então junte a sua fé à bondade, junte a sua bondade, o conhecimento, e ao conhecimento junte o domínio próprio. Esse domínio próprio aqui, não é aquele domínio próprio dado pelo Espírito Santo, porque isso aqui é uma coisa possível. O que é? Rapaz, estabeleça uma agenda, tenha uma rotina na sua vida, se controle. Faça primeiro o que você tem que fazer e depois o que você quer fazer. Eu vou te dar uma dica: se você fizer tudo que você tem que fazer, vai sobrar quase tempo nenhum para o que você quer fazer. Ah, pastor, nunca vou poder fazer o que eu quero. Não, filho, só de vez em quando. E bem de vez em quando. Você está me entendendo? Eu não tem dias que eu pensei, rapaz, hoje eu vou ficar. Geralmente segunda-feira, né? Eu vivo nessa ilusão ainda, mas eu estou me libertando dela. Esses dias Jesus falou comigo na cama. Segunda-feira, que é um dia de folga, assim, eu estico as pernas assim, e penso, rapaz, hoje eu vou dar uma relaxada. Aí quando eu vou dar aquela relaxada assim, a Laura, pai, quero mamar. Puxa, tem filho, né, meu irmão? Aí porque as crianças estão com fome, tartaruga tem que comer, coelho, aí eu tenho que mandar a Rafaela, porque é trabalho mandar na Rafaela também, não é fácil mandar nossa guria. Vai limpar. Né? Ah, vou ver um filme. Aí a Lara já quer monopolizar a televisão. Aí Balé já pede alguma coisa. Ah, já desisti de dia de folga, eu vou trabalhar mesmo, que eu me incomodo mesmo. Né?
Domínio próprio. Ao domínio próprio, a gente tem que juntar a perseverança, a gente tem que ser perseverante, meu irmão. A perseverança na oração, por exemplo, é um segredo para receber aquilo de Deus. Deus não dá nada a alguém que não é perseverante. As provações, as dificuldades são para testar a nossa perseverança. Então se glorie nas aflições, nas provações, dificuldades, porque isso vai te exercitar a perseverança. Ah, pastor, eu quero ser perseverante. Você tem coragem de gerar perseverança? Deus vai mandar um monte de coisa ruim para a sua vida, uns problemas aí, uma situação complicada, entendeu? E para gerar isso em você, isso é algo que é natural, é a sua parte, entendeu? A perseverança, você tem que juntar a devoção a Deus, você tem que se tornar alguém devoto ao Senhor, e o primeiro passo para você ser uma pessoa devota ao Senhor, é você ter um devocional diário de qualidade, com esse objetivo. Rapaz, eu quero ser devoto a Deus. Pega lá no dicionário o significado de ser devoto a alguém, entendeu? Aí, seja devoto ao Senhor, não é fazer devocional, amém? Fazer devocional é um meio pelo qual você pode desenvolver a devoção, mas tem que ter muito tempo de devocional, muita prática, aumentar a qualidade, fluir no devocional, para que um dia, de fato, você se torne uma pessoa devota a Deus, uma pessoa que Deus não precisa mandar tirar as sandálias, já chega lá sem sandália. Nem vou usar mais sandália nessa vida, né? Você está entendendo? Não é? E a devoção, a gente tem que juntar a amizade cristã, a fraternidade. Irmãos, tem gente que não gosta de ser amigo dos crentes, não. Irmão, crente é gente, fala assim, crente é gente. E gente é difícil. Aí você tolera gente difícil no trabalho, você tolera gente difícil na escola, aí chega na igreja, crente, você não quer tolerar os crentes difíceis? Você não quer ter amizade com os crentes porque eles são difíceis? Ser humano é difícil, todo ser humano, você é difícil. Você não é fácil, não. Eu também não sou fácil, não. Sou terrível, meu irmão. Eu sou terrível, vou te dizer. Né? Então, meu irmão, sabe, tem gente que não gosta de ter amizade com os crentes. Tem gente que fala mal. Irmãos, eu me aborreço quando falo mal de crente, sabia? E tem crente que gosta de falar mal de crente. Você já viu isso? Esses crentes, meu irmão. Você tolera um monte de gente aí fora para ganhar dinheiro. Cliente chato, chefe perturbado. Você está me entendendo? Eu tive um chefe que ele era o Satanás. Se tem alguém na face da terra que eu podia classificar como a encarnação do mal, era ele, meu irmão. Entendeu? Ele era doido, varrido ainda. Porque tem o doido, varrido, é o pior de todos. E eu tolerava ele, meu irmão. Aí eu estava na igreja, o Abraão me dava uma mijada, eu ficava todo, porque não sei o quê, porque quem ele pensa que ele é, porque... E um dia Jesus Cristo me pegou, tu tolera aquele doido varrido lá para ganhar uma micharia? E não tolera o homem que eu coloquei para te conduzir no caminho que eu planejei para ti? Porque tu acha que ele pode menos na tua vida que o dono da empresa trabalha? Que o teu colega de trabalho? Não é verdade? Que aquele cliente chato que você tem, aí você sorri, faz cara de paisagem, falso, miserável, mentiroso, infeliz, e não quer ser amigo dos crentes, porque crente é chato. Não é crente que é chato, o ser humano é chato. Eu sou chato, você é chato. Você está me entendendo? E a amizade cristã junte o amor, porque o amor é o maior caminho, não é verdade? Né? 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, nunca esqueça, grave isso na sua memória. 1 Coríntios 4, 7. Pastor, o que é amor? 1 Coríntios 4, 7. Pastor, amor não é arrepio? Não. Arrepio é frio, arrepio é cólica. Não é verdade?
Sim ou não? Arrepio é emoção, é desejo, é sentimento, meu irmão. Amor não é arrepio, não é? Se você achar que amor é arrepio, você vai ter que cantar aquele hino que os caras cantavam um tempo atrás, assim, ó. Não era amor, era cilada, cilada, cilada. O versículo 8, olha o que diz ali, ó. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem. Então não basta ter, primeiro tem que ter, e depois tem que fazer com que elas aumentem. Serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. A gente recebeu o poder, a gente recebeu todo o poder que a gente precisa para ver uma vida agradável a Ele, sim ou não? Por meio do que a gente recebeu? Do conhecimento que nós temos do Filho de Deus. Mas sem você desenvolver essas virtudes aí, você nunca vai conseguir conhecer Jesus. Nunca. É por isso que tem gente que está uma vida e mais 6 meses na igreja. É múmia da igreja, tem até número de como é aquele número que a gente coloca nos móveis? É patrimônio. Entendeu? E ainda tem que cantar o louvor. Eu quero conhecer Jesus. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas, tem que ser todas, viu? É como um cego, ou como alguém que não enxerga, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Tem gente que é como o cachorro, que come o seu vômito, como a porca lavada que volta para a lama, porque você esqueceu que foi purificado, porque não desenvolveu essas qualidades. Se você não desenvolver a sua fé, se você não desenvolver a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, não como fruto do Espírito, é o seu domínio próprio mesmo, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã, o amor, você não vai conseguir conhecer Jesus. Se não conhecer Ele, não recebe todo o poder que você precisa para ver uma vida agradável ao Senhor. Você não vai conseguir usar o dom da oração e nem o dom de línguas, mesmo que tenha eles. Você tem o dom de falar com Deus, mas não consegue usar. Você tem o dom de falar língua estranha, mas só fala quando o culto assim está pegando fogo, porque, entendeu? Você já experimentou sentar de manhã, tomar um café, dar um glória a Deus e falar língua estranha? Toma um café, fala língua estranha, toma outro café, toma língua estranha. Aí depois você se emociona daquele golão, aí não sabe se queimou pelo espírito ou pelo café que estava quente. Entendeu? Já mistura aquele negócio ali, já desce queimando. Você pensa, será que está acontecendo comigo? Aconteceu com os discípulos lá em Emaús, o coração queimava. E era só o café. Mas uma hora, você está sem café. E você vai sentir essa presença poderosa do Senhor na sua vida, amém? É bom demais, meu irmão. É bom demais. Fazer nada falando em línguas estranhas. Então, pedir sabedoria, desenvolver essas virtudes. Terceiro, ter comunhão com os irmãos. E não é fácil ter comunhão com os irmãos. Mas olha o que o Senhor diz para nós em 1 João 1, de 6 ao 7. Olha aqui. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa, fala assim, limpa, de todo pecado. Irmãos, o sangue de Jesus nos salva, o sangue de Jesus nos cura, o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus nos reveste, mas o sangue de Jesus também nos limpa do pecado. Você toma café numa xícara, não tem mais café ali, mas se não lavar ainda está sujo de café, amém?
Tem muita gente que ainda não tem mais pecado, não tem mais a prática pecaminosa, mas está suja ainda. Essa sujeira é uma sujeira que impede ela de ser usada novamente para o seu propósito original, de beber algo nela. Né? Nós temos 2 grandes propósitos originais. Fala assim, 2 grandes, que dá. Tem evangelho que diz que é 2 em 1, e tem o evangelho que diz que é o primeiro e o segundo. É amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, é um padrão de relacionamento, e é o próximo como a ti mesmo. Tem gente que não consegue ter um relacionamento de amor com as pessoas. Medo, desconfiança, crítica, incredulidade, sabe, é uma pessoa difícil de se relacionar, complicado, se chateia fácil, se perturba fácil, e ela resolve então, para ver uma vida feliz, para não viver desconforto, sabe, ela resolve não estar com os outros. A Bíblia diz que quem não gosta de estar na presença dos outros é uma pessoa egoísta, que pensa só nela mesma. Está escrito lá em Provérbios isso. Você está entendendo? Só que daí a pessoa, ela pode estar curada, liberta, transformada, sarada, revestida, sangue de Jesus tem poder, e aquela coisa, mas ela ainda está suja, a alma dela está suja. Entendeu? Irmãos, o sangue de Jesus é o alvejante, é o detergente. O próximo é a esponja que Deus usa para te limpar do pecado, para que você esteja puro, sem sujeira na mente, sem trauma, sem maldade, sem malícia, sem má intenção, sem fingimento. Se você fizer essas 3 coisas a partir de hoje, orar por sabedoria, buscar desenvolver essas virtudes e se esforçar para ter comunhão com os outros, ter coisas em comum com as pessoas, o Senhor vai te ajudar a você renovar o seu coração. Amém? Domingo que vem nós vamos falar sobre renovação de mente e sobre nos vestir da nova natureza, se assim Deus permitir e o tempo deixar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Ora a Ele nesta noite. O Senhor, Ele quer que você exerça os direitos de filho, se tornando um servo dEle. Mas para servi-lo, você precisa se despir, se despojar da sua velha natureza. Você precisa passar por uma renovação do seu coração e da sua mente, e também precisa se vestir com a nova natureza. É como uma roupa que o próprio Senhor confeccionou, que é parecida com a própria natureza dele, e que se mostra vivendo uma vida verdadeira. E essa vida verdadeira é uma vida que é correta, que é agradável e que é dedicada ao Senhor. Se você não busca viver uma vida agradável a Deus, simplesmente agradável a você mesmo, e se você não busca viver uma vida dedicada ao Senhor, você tem escolhido a vida que é a vida mentirosa, é a vida do mundo, é a vida maligna. Ore ao Senhor. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo? Você quer ter uma vida onde o vento não chama tanto a sua atenção, o terremoto não te abala, o fogo não te afugenta, mas você quer estar preparado para ouvir o Espírito Santo através de um sussurro, através de um cicio falando com você, ter essa sensibilidade. Ore ao Senhor agora, ore a Ele, ore a Ele, ore a Ele, fale com o Senhor. Enquanto toca esta canção, fale com Ele. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele quer que você faça essas buscas. Falaram que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi
afeto. Ora Ele. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Ele está aí. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Aleluia. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Ele está em você, Ele está em você. Eu tenho você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, cumprir os princípios, obedecer os mandamentos que fazem com que o Senhor venha sobre nós como um selo de propriedade, como uma marca
de que receberemos as promessas do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionar contigo e sermos guiados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia. Graças a Deus. Dê mais uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se concentre nisso. Esse ano você só não vai ter uma parceria poderosa com o Espírito Santo se você não quiser, porque Ele quer. Amém? Deus te abençoe. Não sabe se nos dá um abraço.